Glória a Deus. Mas vamos continuar com o assunto. O pão da Santa Ceia. O pão da Santa Ceia é asmo, né? Isso aí nós já ouvimos muitas vezes. Jesus, obreiros, ministrou a ceia por ocasião da Páscoa. Ele ministrou a ceia por ocasião da Páscoa. E na Páscoa era terminantemente proibido o fermento. Vamos lá. Êxodo capítulo 12, versículo 15. Por 7 dias tirareis o fermento das vossas casas e comereis pães asmos. Porque quem comer pão fermentado será cortado da congregação de Israel. Portanto, o pão da ceia, ele é sem fermento. É o pão asmo. Paulo disse, em 1 Coríntios 5, versículos 6 e 7, até o 8, não é boa a vossa jactância, não sabeis vós que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, assim como, pois, estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com fermento do pecado, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Aleluia, glória a Deus. Agora vem uma outra coisa. E o vinho? O vinho da Santa Ceia. Porque as igrejas evangélicas alegam o seguinte, que não pode ter teor alcoólico. Então ministram com suco de uva, o que a Bíblia chama de mosto. Há uma diferença entre mosto e vinho. O mosto é a extração da uva. Eu anotei aqui, Isaías capítulo 65, versículo 8. Fala de se extrair o mosto das uvas. Em Provérbios 3, 9 e 10 diz: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, então transbordarão os teus celeiros e de mosto os teus lagares. Portanto, o que se extraía da uva sem fermentação era o mosto. Mas a ceia foi ministrada com vinho. Quando Abraão voltava daquela matança, de uma operação resgate, de uma batalha renhida para tirar Ló do cativeiro com sua família, ele encontra-se com um personagem chamado Melquisedeque. Gênesis capítulo 14, do 18 ao 20. E Melquisedeque traz em suas mãos pão e vinho e ministra a Abraão. E Abraão, por sua vez, entrega o dízimo de tudo que ele possuía para Melquisedeque. Por isso, toda a semente de Abraão é dizimista. Dízimo não é regulamento de igreja, não é interesse de pastor. Dízimo é mandamento bíblico que não foi abolido no Novo Testamento. Mateus capítulo 23, versículo 23. Jesus deixou clara a vigência do dízimo ali. Mas aí surge um argumento que parece que a gente entrou em contradição, mas eu preciso explicar.
Alguém pode dizer, pastor, o senhor disse momentos atrás aí que o pão não pode ter fermento. Acontece que o que se extrai da uva, para deixar de ser mosto e se tornar vinho, tem que ter um processo de fermentação. E agora? Tem que ter um processo de fermentação. Bem, que a igreja primitiva ministrava a ceia com vinho, teor alcoólico, 1 Coríntios 11, 21. 1 Coríntios 11, 21. Ô igreja que deu trabalho para Paulo, viu? A igreja de Corinto. Igreja que deu trabalho para Paulo. Paulo precisou combater a política dentro da igreja. Uns dizendo, eu sou de Paulo, porque Paulo é um erudito, é um poliglota. Outros diziam, eu sou de Apolo, porque Apolo é eloquente. Outros diziam, eu sou de Pedro, tradição judaica, porque ele andou com Jesus, ele viu Jesus pessoalmente. Outros diziam, eu sou de Cristo. Você pode pensar, quem falava eu sou de Cristo acertava. Falava politicamente. Esse espírito ainda existe. Esse espírito ainda existe. Esse espírito despreza pastor, despreza igreja. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu sou de Jesus, eu sou de Cristo. Acontece que Jesus instituiu a sua igreja. Ele instituiu pastor sobre a igreja. Ele disse em João 21, 17 para Pedro, apacenta minhas ovelhas. Hebreus 13, 17, obedecei a vossos pastores. E o profeta diz, você tem que ter um lugar para congregar. Você tem que ter um lugar que você chama aquele lugar de tua igreja. Um homem que você o chama de teu pastor, de cujas mãos você toma a ceia, para o qual você dizima. E não só isso. Na igreja de Corinto tinha litígio. Um irmão querendo levar outro na justiça. Na igreja de Corinto tinha incesto. Alguém abusando da mulher do seu pai, entende-se a sua madrasta. Na igreja de Corinto, a ceia, gente. Paulo precisou falar, escuta aqui, vocês não têm casa para comer não, gente. Porque eles entendiam assim, hoje é a ceia na igreja. Eu vou usar uma expressão bem popular, hoje eu vou encher a barriga. E lá estava a mesa cheia de pão e o vinho, e eles então, eles comiam tanto, que uns comiam tanto, outros ficavam sem nada. Quando chegava a vez daqueles que estavam lá por último, não tinha mais nada. Que coisa desordenada. Escute o que Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 21. Uns embriagam-se. Aqui está a prova incontestável. Uma pessoa quis questionar comigo. Não, porque não pode, jamais não pode ter teor alcoólico, a ceia. Eu falei, então por que a igreja de Corinto, Paulo disse que uns estavam se embriagando? Aquilo foi um checkmate, suco de uva não embriaga. Suco de uva não embriaga. Eles estavam fugindo do sentido, é só um gole para simbolizar o sangue. Não é para encher barriga com pão, é um pedacinho para simbolizar o corpo. Louvado seja Deus.